Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fala Barato, um podcast da Associação Finance Valley. Realmente estou muito mortinho hoje, já viste, José? É verdade. Está muito mortinho aqui Este está a ser gravado ao final da semana. Final da semana, aqui falta de energia. Mas é assim, olha, novamente, vamos tentar ver se isto funciona. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fala Barato, um podcast da Associação AFV, Associação Finance Valley, e estamos cá sempre a falar sobre assuntos atuais ou não, ou assuntos de interesse. Intemporais, Muitos deles. Aliás, nós sempre que falamos aqui no podcast tentamos com que eles sejam ainda que atuais, que depois toquem assuntos intemporais, porque, quer dizer, nós não vamos reinventar a roda, são mais assuntos como envolvem pessoas, as pessoas, pronto, já existem há algum tempo. e passar um bocadinho da cultura geral financeira. Exatamente. Prontos, estamos cá todas as semanas, como sempre. Eu, o Paulo, da Associação Finance Valley, e aqui o senhor José, o convidado. O convidado, que é sempre convidado. Portanto, sou José. O que é que temos hoje a nível de assunto aqui para os nossos ouvintes? Hoje o assunto será específico de um backing do dólar. Portanto, vamos abordar aquilo que é um termo já muito falado nas televisões, que é o petrodólar. E nós vamos esmiuçar isso. Antes de começarmos com estrangeirismos, se bem te recordas, estrangeirismos é usarmos palavras como backing, que tem o significado no país de origem e que nós também lhe damos o significado e usamos essas palavras. O que é que queres dizer com backing? Backing é o suporte da moeda. Portanto, ou no que a moeda se suporta. Ou seja, o que é que aquela moeda, não é? Portanto, o euro, por exemplo, o que é que o euro tem por detrás, não é? Que lhe dê algum valor, não é? Exatamente. Pronto. Ok, vamos então falar então do tal petrodólar. Então, Sr. Zé, introduza o tema, amigo. Ora bem, para começarmos com aquilo que é o backing, ou no que é que a moeda se suporta, eu vou fazer um pequeno flashback, ou um voltar para trás. Estou a usar muitos termos americanos hoje. Tu estás muito corporatizado. Estou. E a levar-vos até o ano 1900, mais precisamente 1911, quando o Fed, a Federal Reserve Bank, a Reserva Federal dos Estados Unidos, que essencialmente é um banco central, não é? Exatamente, pôs o dólar a ser suportado nas reservas de ouro que o Fed, ou aliás o Estado americano tem. Pronto, isto foi a primeira. Ou seja, desculpa estar aqui a ser um bocadinho um empata, mas para as pessoas é muito importante que elas percebam, portanto eu vou-te deixar continuar, mas só fazer de vez em quando vou-te interrompendo. É bom que tu interrompas. Pronto, basicamente, ou seja, isto é em 1911, sim. Portanto vamos admitir que isto foi na altura que estás a dizer. Um ano depois da instauração da República. Pronto, em Portugal. Só para também sintonizar os portugueses no espaço temporal. Portanto, a Reserva Federal dos Estados Unidos, em conjunto, imagino, com a vontade do governo americano. Em conjunto com a vontade do governo americano. Exato. Decidiram que, portanto, uma nota, o dólar, não é? Um determinado número de dólares. Exato. Iria equivaler a um determinado peso de ouro. É isso. Exatamente. Ok. Portanto, quem tinha dólares poderia ir ao banco e trocar por ouro. Exatamente. Ok, continua. E este sistema foi usado até 1970. Mas até 1970, ainda queria contar a história do que se passou pelo meio. Pelo meio, os Estados Unidos da América passou por uma grande depressão, 1929, onde o governo americano não cedeu à tentativa de colocar o dólar mais barato. O que é que isto significa? Portanto, tentou sempre manter a paridade entre o dólar e o ouro. Portanto, não se imprimiu demasiado dos dólares. Portanto, eles iam imprimindo dólares à medida que as reservas de ouro aumentavam. Exato. Pronto. Portanto, a coisa nunca fugiu muito. A partir de 1900... Mas flutuava, isso também flutuava. E sempre flutuou. O que é que acontece? Em 1945 houve uma coisa chamada Plano Marshall, em que os países europeus contraíram dívida de dólares. E o que é que aconteceu? Eles
foram pagando em dólares, mas depois começaram a pagar em ouro. Ok. Portanto, eles quiseram ver depois... Aliás, eles pagaram em dólares, mas queriam depois, a posteriori, quando já tinham muitos dólares de empréstimo, o plano Marshall emprestou muitos dólares, mas eles não aplicaram tudo em dólares. Eles aplicaram depois nas moedas deles. Certo. E então, eles com dólares, os países europeus com dólares nos seus bancos, decidiram, se calhar eu prefiro antes o ouro do que o dólar. E então foram aos Estados Unidos e disseram, meus caros, tomem aqui dólares e deem-nos ouro. Ou seja, só aqui para ter algum contexto. Bom, vamos admitir que isto foi bem pesquisado para depois não termos problemas das pessoas dizerem que nós não sabemos o que estamos a falar. Isto é a história contada por miúdos. Ok, história contada. Então vamos deixar. Este é o contexto, ok? Para as pessoas depois não acharem que estamos aqui a servir-nos de grandes professores e depois, pronto. Ok, contado por miúdos. Então, isso sendo assim, mas tu estás a sugerir que quando foi o plano Marshall, eles imprimiram mais dólares do que tinham ouro? Ou simplesmente eles de facto tinham ouro suficiente para esses dólares? Eles disseram que tinham ouro suficiente para esses dólares. Portanto, confia, mano, que isto é... Foi isso. Isso parece-me muito, muito plausível. Continua. E então, o Estado americano em 1970, quando se... Ao longo dos anos, portanto, quando se viu Marshall, não é? Quando se viu com este problema, nos anos 70, quando os países europeus quiseram aumentar as suas reservas de ouro, na altura o presidente Nixon decidiu colocar a paridade do dólar, não com o ouro, mas sim com o fiat, que é um termo que tu, Paulo, já usaste aqui muito. O fiat é coisa nenhuma. Exatamente, coisa nenhuma, um fugazi, como dizem no Lobo de Wall Street. Ok, portanto, ele basicamente tirou a paridade com o ouro. Disse, a partir deste momento... É naquilo que vocês confiam em nós, portanto, na especulação. Ok. E onde é que entra o petrodólar? E onde é que entra o petrodólar? Ora bem, o petrodólar é um termo usado para o poder geopolítico, portanto, que é algo que é superior àquilo que eu e tu, Paulo, podemos falar aqui a nível de educação financeira, em que, à medida que esse poder geopolítico americano se supera a nível do controle do petróleo, portanto, países trocarem dólares por petróleo, em vez de ser ouro por dólar, é petróleo por dólar, o dólar ganha poder especulativo em relação a outras moedas, porque o dólar é que é usado para a compra de uma matéria-prima tão essencial para o mundo como é o petróleo, e que atualmente continua a ser. Mas com o passar dos anos o dólar está a perder algum desse poder, e isso depois a nível geopolítico justificar-se-á com outras explicações que nós aqui não vamos dar, com movimentações como se calhar nós às vezes vemos na televisão, mas isso é uma análise que eu deixo para outras pessoas, nós não vamos analisar esse aspecto. Estamos aqui a tentar perceber o que é o fugazi, que eu falei há pouco, ao nível daquilo que é o peso do dólar em relação ao petróleo. E o que é que está a acontecer? Há muito... esta matéria-prima existe em vários sítios do mundo, e onde perceber onde os Estados Unidos têm influência, existe também maioritariamente petróleo. E é engraçado porque os países que são donos de petróleo e que tiveram ousadia de querer trocar o seu petróleo por outro tipo de moeda, ou os seus líderes não estão cá já, ou então estão, mas foram obrigados a trocar por dólares. Ok, tu repara que tu pronto, é sempre aqui uma, digamos, estamos aqui um bocado na corda bamba quando repara que tu fizeste aqui várias ilações. Agora, não temos sempre de concordar tudo, mas vamos lá, só aqui uma coisa. Claro, eu quero que tu me interrompas, Paulo. Portanto, é assim, só para dar algum contexto, estamos a falar podíamos ter falado, mas isto foi pouco já junto de, portanto, 1944, que era uma coisa que eu já me tinha esquecido exatamente quanto é que tinha sido, que era quando é que tinha a nível temporal sido o acordo de Bretton Woods. Foi o tal acordo da convertibilidade, não a convertibilidade do ouro, mas
também houve já uma mudança. Portanto, essa mudança não foi do dia para a noite, não é? Portanto, aquilo que aconteceu também, fica já a saber, é que o FMI, não é? Que foi criado em 1944. Em 1944, exatamente. Eles, basicamente, os americanos tentaram, porque, lá está, o dólar tinha convertibilidade para ouro, eles tentaram depois começar, isto foi um processo, porque nesse acordo dizia que, portanto, aquilo que seria depois o plano de reconstrução seria, porque as maiores reservas de ouro estavam nesse tal fundo monetário e no Banco Mundial, não é? Que também foi criado mais ou menos nessa altura, e de que seria suportado a reconstrução pós-guerra, tanto em dólares como em ouro. Portanto aí já era, ok, então mas dólar não é ouro? E aí começou a haver esse problema de que as pessoas também, os países começaram, bom, na altura eles não tinham escolha, portanto não pensaram muito nisso, mas foram notando de que, ok, então mas isto não faz muito sentido, isto 10 anos depois, 15 anos depois, pronto, mas estamos a assumir que esses países, tinham essas intenções. Mas é interessante, porque tu não falaste de uma coisa muito importante, que as pessoas podem achar que é conspiração. Mas eu digo que é factual, porque depois, como dizem os ingleses, the proof is in the pudding. A prova está no bolo, não é pudim, mas no bolo. Que é o Nixon, que foi o grande arquiteto do depegging, ou seja, da retirada desta convertibilidade do dólar para o ouro. Ele tinha um grande problema, que era o único produtor de petróleo no mundo não é os Estados Unidos. Há vários produtores de petróleo. E eles tiveram de convencer os maiores produtores de petróleo do mundo a fazerem negócios em dólar. E eles fizeram um acordo, há especulação que tenha sido secreto, mas provavelmente foi secreto, porque na altura não se sabia que tinha sido feito, de que aquilo que passou a ser a OPEC, os países de... OPEP. OPEP, conseguiu convencê-los que agora passam a fazer negócios, o petróleo que vendem em dólares. Claro, depois isto foi dado garantias, não é? Esses países tiveram de ter alguma garantia, que muitas vezes foi a segurança, foi armamento, e etc. A nível know-how, na altura os Estados Unidos era o único que conseguia fazer o drilling. Sim, fazer coisas, tinham um know-how de muita coisa. O drilling é a prospecção. A prospecção, extração. Exatamente. Pronto. E claro que isto gera muitas questões, não é? Portanto, a primeira pergunta que as pessoas têm de fazer, então ok, e era aí onde eu queria chegar. Então, as pessoas simplesmente não acordaram um dia, já com dúvidas, não é? Depois dos Estados Unidos dizerem, amigos, agora não há ouro para ninguém. O pessoal iria ficar em pânico, não é? Mas aquilo que aconteceu, o dólar continuou na sua hegemonia e até foi consolidada, não é? Exatamente. E é interessante de que eu não diria, por exemplo, que digamos, o dólar não tem nada por trás. Ele tem o exército dos Estados Unidos. Porque é a única coisa que consegue garantir de que, quer dizer, que garantias é que os Estados Unidos iriam dar a esses países? Know-how? E esses países não tinham propriamente uma defesa assim extraordinária. Aliás, estamos a falar do Médio Oriente, estamos a falar de países que tiveram imensos problemas depois sabemos do Iraque, aquilo que aconteceu, portanto, ainda não estamos a falar sequer da invasão de 2001 e depois que, pronto. Está aqui muitas coisas, portanto, mas isto tudo para dizer o quê? O dólar, portanto, não tem assim nada por trás, não é? Agora, e o que é mais interessante é que agora que as pessoas lentamente começam a perceber isso, há uma tentativa dos países da OPEP que já estão a fazer uma coisa chamada o conjunto dos BRICS, que é tentar, são um grupo de países que estão a tentar furar com o Ocidente, alguns deles produtores de petróleo, e que querem comercializar esse petróleo sem ser com o dólar. É assim, sim, os BRICS são quase aqui a fação. Havia os países do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Hoje em dia existem os BRICS e os não BRICS, não é? Exatamente. E há muitos países que querem aderir, já há muitas das iniciativas que estão a ser feitas pelos BRICS. Mas, é assim, é o que eu digo. Eu, na minha opinião, e dado aquilo que é o histórico, aquilo que mantém o dólar como digamos, o powerhouse, digamos, aquilo que é a moeda global, é o exército dos Estados Unidos e a influência que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm 700, 800 bases a nível mundial, conseguem projetar poder em todo o mundo, que é uma coisa que nenhum país neste momento consegue fazer na escala que os Estados Unidos conseguem. Exatamente. Sim. E diria que é um bocado eu recordo-me de alguns países no passado, sem querer entrar em conspirações, que tentaram tirar o petrodólar, tentaram vender as reservas de petróleo Toda a gente ainda se lembra do Gaddafi. O Gaddafi, que ele queria vender em euro e de repente, aliás, ele até queria criar uma moeda africana. Uma moeda única africana. Exatamente. Sim. E os Estados Unidos disseram,
Pois, era boa, não era? Pois, e de repente ele já não é um ditador, como foi durante 15 ou 20 anos antes, agora já é um ditador, já é uma dor de cabeça. Portanto, temos aqui sempre esta história de que, é assim, se não vais, levas, não é? Se não... E é um bocado aquilo que tem acontecido. E eu acho que, finalmente, as pessoas percebem-se que agora este bloco tem, ou seja, o bloco dos BRICS realmente pode meter o pé no chão e dizer que não. Sim, concordo. Pois, e eu acho que isso foi um tiro no pé que os Estados Unidos, portanto, com os europeus também como arma, através dos europeus, os americanos também deram mais 1 ou 2 tiros, que é, ok, vocês não querem, como não podiam mandar o Putin ou o Xi Jinping, não podiam matar como fizeram na Líbia, por exemplo, disseram, então vamos cortar o Visa, então nós queremos o nosso Visa, então vamos cortar isto, então nós queremos isto, e agora eu acho que eu estou piamente convencido que, porque tu vês agora que o dólar como reserva tem vindo a declinar. Nestes últimos anos, o dólar ainda faz mais de 50%, mas tem vindo a declinar. O dólar já chegou a fazer 80%, 90%. Depois o euro, etc. Mas neste momento o dólar já está ali a roçar os 50%, 50% e tal, pronto, de transações globais. Isto é muito significativo. É uma queda significativa. Exato. E eles, eu digo, os americanos não, a administração americana que achou que este plano ia resultar, que eles não estavam a jogar com um país, vamos ainda usar termos antigos, do terceiro mundo, que não tinha meios, fez com que os BRICS ganhassem mais força. Eu estou piamente convencido que se os americanos não tivessem, por exemplo, não tivessem dado sanções, colocado sanções na Rússia, sanções em países que eles não gostam, especialmente à Rússia. A Rússia porque é um país gigante com imensos recursos, com de facto recursos, não é? Porque o que interessa ao fim do dia é os recursos. Foram-se meter com o país errado. Eu acho que eles deram um tiro no próprio pé e deram uma arma aos inimigos para... Eu estou piamente convencido que se os Estados Unidos hoje tirassem as sanções todas, o dólar não ia de repente crescer, não ia voltar aos níveis que estava anteriormente. Porque eles ajudaram que as pessoas se apercebam que o dólar não tem nada por trás a não ser a ameaça que é os Estados Unidos se tu não te mantes em linha. Portanto, isto dá que pensar realmente que acho que a única razão pela qual as pessoas não conseguem tirar a cena de dólar é porque, é assim, somos aliados, não é bem assim. Se Portugal disser que, olha, eu agora quero criar uma moeda nova e não sei o quê, é liberdade, mas com calma, não é? Porque há os interesses, já não sei o quê. Isto depois é muito engraçado, não é? Isto são os oligarcas que estão na Rússia. Nos Estados Unidos são investidores. Depois é aquela coisa, não é? Os que eu não gosto têm nomes feios, os que eu gosto têm nomes bonitos. Isto tudo para dizer o quê? Eu já fiz muitas olive branches, já dei aqui muitas coisas tangentes. Mas tudo para dizer o quê? De facto, o dólar não tem nada por trás, não é? O dólar não tem nada por trás. Pois, e vamos ver até que ponto como é que vão ser os próximos anos. Vai ser muito interessante ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, daqui a 10 anos. Se nós ainda estaremos aqui a comentar o que é que se passou e voltamos a este episódio e vermos, se calhar aqueles gajos tinham razão. Ou então, aqueles gajos estavam completamente errados e isto agora não sei como é que vai ser. Mas que forecast é que fazias para os próximos 10 anos? Não, eu acho que 10 anos é um tempo muito curto. Eu acho que olha para qual seria o tempo para um bom forecast? 20? Eu olho isso como olho para, historicamente, as moedas que foram usadas como moeda de troca globalmente. Okay. Normalmente, a moeda de troca coincide mais ou menos com impérios ou com grandes projeções de poder. Tivemos não é o escudo, mas tivemos a moeda portuguesa na altura dos descobrimentos, que foi mais ou menos durante 70 anos. Um bocadinho mais de 70 anos que foi usado. Okay. E normalmente é nesta escala que estamos a falar, não é em 10 nem em 20. Estamos a falar de 50 para cima. Segundo aquilo que eu vi, eu me lembro assim de cabeça. E eu diria que é muito difícil contrabalançar estes ciclos porque as pessoas cometem sempre os mesmos erros. Porque somos pessoas e achamos que somos melhores que os outros que anteriormente que passaram por nós. Eu acho que daqui a 10 anos vamos ver as coisas não vão para baixo sempre ir para baixo, não é? Podemos ver uma readoção do dólar, podemos ver o dólar crescer outra vez mais um bocadinho, mas eu acho que a tendência é o dólar perder a hegemonia, porque já estão demasiado atolados. Ou seja, se eles estivessem em areia movediça, já está da cintura para cima. Nestes 4 anos, eles foram impressos 30% de todos os dólares. 30 ou 40%. Exatamente, 30% do total de dólares em circulação foi impresso entre 2021 e 2024. Exatamente, portanto... Isto é um facto. Exato, estamos a falar de uma dívida que, por enquanto, os países... neste momento, quer dizer, o dano já está a ser feito.
Neste momento, aquilo que os americanos ainda têm e que de facto é inquestionável, não falo tanto a nível, por exemplo, de retaliação assimétrica, porque, por exemplo, se os americanos também se esticarem demasiado, pá, as coisas correm mesmo mal, porque temos países com armas nucleares e bastante sofisticadas. Já temos é uma coisa que pode fazer muita confusão às pessoas, mas sim, há países que as pessoas não vivem tão bem como nós aqui no Ocidente, mas que têm uma potência militar bastante significativa. As pessoas têm que aceitar isso. As pessoas têm que aceitar que não é só... Se as pessoas vivem bem no seu país... Nós aqui em Portugal vivemos relativamente bem, mas o que é que o nosso exército vai fazer? Vai fazer cociguinhas aos marroquinos? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Nós não somos capazes de perseguir barcos russos. Mas isso aí é outra coisa. Não temos meios, não temos... Ou seja, só porque parece que as pessoas vêm cá e estão... Uau, temos prédios grandes, temos vidros, temos pedros vidraçados, não é? Temos internet a alta velocidade. Isso não significa nada a nível militar, não é? E as pessoas têm que perceber que quando dizem, eles são os coitadinhos da Rússia. Até podem ser, a maior parte da população pode ser uns coitadinhos. Pá, mas eles têm, na Rússia e na China, pá, já têm algum poderio militar. Têm armas nucleares. Portanto, os americanos também não podem piar muito alto. E eu acho que eles também estão a testar aqui um bocadinho as agora, armas. A nível da moeda, tu disseste que o dólar tem tendência para baixar. Qual seria a outra moeda com tendência para subir? Diz-me. É muito difícil responder a essa pergunta. Mas posso dizer algo que... Porquê é que, por exemplo, o dólar também foi adotado da maneira que foi, pós-guerra? E foi adotado, de facto. Tínhamos dois blocos, duas superpotências, mas porquê é que o dólar foi adotado? A resposta é muito simples. Porque, independentemente, até inclusive inimigos dos Estados Unidos podiam usar o dólar. Qualquer pessoa podia usar o dólar. O dólar nunca tinha sido colocado como arma. Até pode ter sido, mas não na escala que estamos a ver hoje. Neste momento o dólar é aquilo que se chama weaponized currency. O dólar é usado como arma. E eu acho que é isso que está a tirar a confiança das pessoas no dólar. Porque, independentemente de seres alguém que seja americano, seja o que quer que seja, até os ditadores faziam coisas com o dólar. O dólar era o dólar. Percebes? O dólar não interessava quem tu eras, podes cometer crimes, mas aí o que interessa és tu, não é? Pronto. O dólar era usado, quase era um safe haven. Toda a pessoa podia usar o dólar, é aquela coisa, olha, pode haver muita coisa a acontecer no mundo, podemos usar o dólar. O meu país pode fazer isto, os líderes desse país podem fazer isto, mas a população pode usar o dólar. Neste momento, os russos não podem usar o dólar. O típico cidadão russo não tem acesso ao dólar, não tem acesso ao Visa. E isso é uma coisa que, repara, os outros países estão a olhar. Toda a gente está a ver o que é que está a acontecer. E é isto que eu acho que os americanos têm a arrogância de que acham de que as pessoas não olham. Só porque nós temos medo de poder levantar a voz como aos outros, não é? Nós não podemos levantar a voz como aos russos, mesmo que discordássemos. Não podemos, não temos os meios para isso, não é? Eu estou aqui a entrar neste política, mas para responder à pergunta que é: que tipo de moeda tem uma abstração a nível político, económico, geopolítico que exista neste momento e que seja completamente sem fronteiras? Neste momento não existe nenhuma fiat que faça isso, mas existem moedas que fazem isso, que são moedas, por exemplo, o Bitcoin ou a cripto. Não interessa que país é que tu és, não interessa de onde é que tu és. Se tu tens um Bitcoin, podes meter de pessoa para pessoa, acabou. Não interessa se és chinês, se és português, se és francês. E eu acho que isso é muito isso que as pessoas querem, um safe haven. As pessoas querem dizer, imagina, podes ter pessoas nos Estados Unidos, não é? Que não concordam com aquilo que o governo está a fazer. Imagina que o governo, como aconteceu durante o Covid, essas pessoas tiveram contas, houve pessoas com contas congeladas. Contas congeladas. Exatamente. Portanto, as pessoas que tinham a sua riqueza no dólar e neste sistema financeiro ficaram sem acesso aos seus fundos. Isso é muito difícil, não é impossível, é muito difícil acontecer em cripto. É mesmo muito difícil. E eu acho que é isso que dá força a uma moeda de troca. Não estamos a falar agora aqui de dinheiro propriamente dito, mas isso, a grande moeda de troca, uma moeda de troca adotada a nível global, tem que ter essas características. Ou ter algo fundamentalmente que seja utilizável, passo assim esta expressão, ou algo que seja completamente abstrato. No sentido de não interessa a tua cor política, pensamento, não. Qualquer pessoa pode usar isto. E essa é a minha resposta. Se vai ser adotada o Bitcoin como moeda global, não sei. Se vai ser a Ethereum, se vai ser... também não sei. Sei que especialmente na era digital que estamos, é difícil encontrar uma solução feita por homens que dependa de homens, maioritariamente dependa de homens com H grande, que ainda somos pessoas que têm mais de QI do que a temperatura média do planeta, e que sabem que isso significa toda a humanidade, que dependa de humanidade, dependa de entidades centrais, dado o histórico, que
consiga competir com a cripto. Não há. Não consegues. Confia, mano, que a gente vai imprimir só o que é preciso. Pá, eu não preciso confiar se tenho uma rede que eu tenho a certeza que eles não vão imprimir mais. Tu não consegues competir com isto. Portanto, era aí onde eu queria chegar. Um facto interessante é que o líder de El Salvador, Nayib Bukele, fez com que a moeda de El Salvador estivesse apoiada na Bitcoin. Sim, e o próprio Bitcoin é reconhecido como moeda. E é reconhecido como moeda de troca. Como temos o euro, que é a moeda única e exclusiva cá em Portugal. Lá exatamente. Eles têm o dólar deles e têm o Bitcoin. Exatamente. E as pessoas estão a ver, mas como é que é possível? Pois, mas nós estivemos aqui a falar de política. Porquê é que num podcast que estamos a falar do dólar, de moeda, estamos a falar de política, de geopolítica, de história? Porque envolve pessoas. Porque é aí que eu vejo que a cripto vai ser o grande passo em frente. Não vai precisar de pessoas. Que pessoas é que precisa? Sim, calma. Precisas de mineradores, precisas de pessoas que contribuam para a rede. Certo, qualquer pessoa pode contribuir? Sim. É infalível o sistema? Não. Podemos falar sobre isso. É muito mais resistente e muito mais tem muito mais abstração política, geopolítica, o que quer que seja, do que este sistema atual, 1 milhão de vezes mais. Portanto, não se pode dizer que o Bitcoin é chinês, não se pode dizer que o Bitcoin é americano, o Bitcoin é Bitcoin. Não interessa quem o criou. Exatamente. Portanto, eu acho que é aí que, especialmente no mundo cada vez mais digital, vai ser difícil. Eu sei que entrei aqui numa tangente muito grande e depois continuei, mas pronto. Mas foi ótimo, Paulo, foi ótimo. Eu gostei imenso destes 25, 26 minutos. Exatamente. Pá, que foi muito cheio. Foi muito cheio. Foi muito cheio. Bom. E trouxeste um tema muito bom. Eu devo dizer que é muito difícil. Primeiro, vai haver pessoas que vão discordar e acho que fazem muito bem. Óbvio. E nós vamos gostar de ter pessoas a discordar de nós. E espero que façam. E que venham, e por favor, que venham cá depois ao podcast. E que nos contactem. Que digam assim, não, vocês ali não estão certos. Olha, aqui que há mais nuances. Eu acho que é assim. Isto sim. É o nosso ponto de vista. É o ponto de vista do José, é o ponto de vista do Paulo, no âmbito daquilo que é a AFP, não é? Portanto, estarmos a discutir estes assuntos, vocês já sabem. O que é que nós dizemos sempre no fim, que queremos dar poder às pessoas por pessoas, não é? Nós não somos nenhuma entidade que está a flutuar acima de todos os mortais, nós somos pessoas e que estamos aqui a tentar fazer com que discutir estes assuntos, colocar as pessoas a pensar. Eu acho que esse é o objetivo, não é? Exatamente. Eu aí não tenho nada a dizer. Muito bem. Zé, alguma closing remark? Neste momento eu dava como fechado. Como fechado, muito bem. Caros ouvintes, muito obrigado por nos terem feito companhia, aos que fizeram, seja no ginásio, a ir para o trabalho, ou quer que seja. Estamos cá sempre, todas as semanas. Nós dizemos todas as semanas, mas ainda não sabemos muito bem como é que vai ser o horário de publicação disto. Mas pronto, vamos continuar. Não ao final da tarde, porque a gente ao final da tarde estamos cansados. Não, ao final da tarde não, claramente. E ao final de semana. Exatamente. Portanto, muito obrigado. Acedam às nossas redes sociais, interagem connosco, discordem connosco. Não é de nós, podem também discordar de nós, mas discordem connosco, expliquem-nos como é que nós estamos errados, se estivermos errados, concordem se estiverem a concordar. E a ideia aqui é mesmo partilhar ideias, falar sobre assuntos. Aqui, o único especialista que há está na imaginação neste momento, porque os especialistas são muito úteis, mas acho que fazemos com que muitas das escolhas da nossa vida serem delegadas a especialistas é um erro. Chamas 4 especialistas e iam-te dar 5 teses diferentes. Exatamente. Portanto, nada contra os especialistas. Acho muito bem haver especialistas novamente. Portanto, amigos, muito obrigado. Estaremos cá na próxima vez. Obrigado. Sigam novamente redes sociais e fiquem bem. Siga. Até à próxima.